Ô, meus queridos, a paz do Senhor, voltei, estou aqui nesta tarde para nós darmos continuidade no nosso estudo de homilética. Nós iniciamos na semana passada falando sobre o conceito de homilética. Nós falamos alguns conceitos, como que homilética é uma palavra grega e é uma ciência que estuda os fundamentos do discurso em público aos pregadores. Nós falamos do triângulo, Deus, a palavra e o ministro ministrando a palavra. Terminamos o nosso vídeo falando de características de um pregador sobre o ponto de vista espiritual e no ponto de vista técnico. E agora, hoje eu quero abordar nesse vídeo um pouquinho sobre a ética do pregador. E eu me lembro que eu terminei o vídeo falando a vocês que a primeira impressão é a que fica. E em meio ao desenvolvimento de um culto, nós precisamos entender que o preletor, ele é uma peça fundamental de Deus, como todos que estão no culto. Ele não é melhor do que os irmãos, ele é importante para Deus como os demais. Só que é impressionante como as igrejas elas ficam com a sua atenção voltada ao pregador, e o pregador precisa observar que o seu comportamento, a sua imagem será exemplos e influência para aqueles que receberão a transmissão da palavra. Então nós devemos considerar que o pregador ele precisa ter a disposição de ser uma peça exemplar no culto, na reunião. E você pode me perguntar, pastor, mas qual a forma correta de se apresentar? Ora, irmãos, não existe uma regra, mas a Bíblia diz, e também os bons costumes vai nos ensinar que nós precisamos estar de acordo com o local e com a ocasião, do culto, da reunião, seja um culto, um congresso, um estudo bíblico. É bom que nós estejamos bem trajados, bem vestidos e de forma adequada. Por quê? Porque nós precisamos saber que os irmãos estão nos observando. O pregador precisa saber também qual é a classe em que ele vai ministrar, conhecer a igreja que ele vai ministrar, saber a região em que ele vai ministrar, conhecer o dialeto popular daquela região, saber o horário em que termina e que ele conclui a sua mensagem. Ele precisa saber que o seu comportamento, no geral, vai lhe abrir ou fechar a porta naquela congregação. Então, a postura ela é muito importante. E também, quando se fala de postura, a gente precisa lembrar da questão da fisionomia, que é muito importante. E os irmãos sabem que aquilo que nós mostramos, nós estamos mostrando nossos sentimentos, as pessoas estão nos vendo. Então nós precisamos entender que precisamos ficar numa postura, numa posição nobre no púlpito, olhando sempre para os ouvintes, não demonstrar rigidez e nervosismo, evitar exageros em gestos, não demonstrar indisposição para pregar, evitar leituras prolongadas, porque às vezes você vai pregar e você lê o Salmo 119 todo. Então, evitar essas leituras prolongadas, cabelo penteado, uma veste limpa, uma aparência adequada e se assentar no púlpito de forma correta. Isso é muito importante. São conselhos, não sou regra para isso, eu também preciso estar melhorando a cada dia, mas nós precisamos observar os aspectos positivos e negativos para que a gente possa ter uma boa apresentação ao público no momento da preleção. E também precisamos entender que existem muitos aspectos que são errados, E observando esses aspectos errados, nós precisamos considerar algumas coisas.
Sempre lembrar que manter a mão no bolso ou na cintura o tempo todo não é legal. Molhar o dedo com a língua para poder passar as páginas da Bíblia. Vá sempre com o texto já marcado. Mostre que você está preparado. Limpar as narinas, se coçar, exibir lenços e toalhinhas sujas, arrumar a roupa e o cabelo durante o culto, usar roupas extravagantes, com cores extravagantes, e saber que você precisa ser uma pessoa agradável, dar atenção às pessoas, evitar os gestos impróprios. Se você é um pregador que não tem uma memória prodigiosa, use esboços, Mas quando usar o esboço, não tem problema você usar esboço de outras pessoas, mas principalmente saiba reconhecer a fonte. Não diga que foi revelação no sentido de que Deus te revelou, mas use aquilo que é seu, busque o que é seu, evitar os gracejos, anedotas, vocabulários vulgares, não fazer leitura do texto de forma errada, observar o texto, ler de forma correta, evite desculpas se você se confundir, e nunca chegue atrasado. O pregador não pode ser uma estrela, chegar depois da oração, dos hinos introducionais do culto. Ele precisa estar lá, participando de tudo que está no culto. E o pregador não precisa querer aparecer, porque quando você é convidado para pregar numa igreja, você está sendo honrado. Só pelo convite já é uma honra. Então, que você não vá lá para aparecer, não leve para a igreja do companheiro que te convidou normas doutrinárias, litúrgicas, teológicas, na questão para ferir aquilo que aquela igreja trabalha. Você precisa ser educado, respeitador. Evite abordar questões teológicas complexas. Não peça que a congregação faça algo que não está de acordo com os seus preceitos. Procure estar dentro dos padrões da denominação, procure dar conotação evangelística à mensagem. Jesus precisa ser o centro da sua palavra. Respeite o horário, converse com o pastor antes do início do culto, pergunte para ele o horário, pergunte tudo isso. Caso você não concorde com o que eu estou falando, eu te respeito, mas são conselhos, a doutrina, os ensinamentos da igreja, respeite, mas que Deus possa te usar poderosamente, e eu tenho certeza que Ele te usará. Esses são conselhos da homilética que são introdutórios, e na próxima aula, no próximo vídeo, eu estarei iniciando o tema, a estrutura do sermão. Qual é a estrutura ideal para um sermão? Como nós devemos montar um sermão? Eu te mostrarei a unidade, a ordem, a simetria e a progressão do seu sermão. Você vai aprender, se assim você quiser, o alvo, o texto bíblico, o tema, a introdução, o corpo, a conclusão, o apelo. Nós vamos estar abordando tudo isso de forma sintética, mas de forma separada. Você vai gostar. Eu te espero para o próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Uma boa tarde em nome de Jesus.